Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te louvar por este dia. O dia que o Senhor criou para que estivéssemos aqui reunidos, para buscar de Ti, para encher a nossa vida do Teu gozo, da Tua alegria, da Tua paz. Ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Venha, Espírito Santo, com liberdade agir nos nossos corações. Fique conosco, fale conosco nesta manhã. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos já estão de pé, vamos aproveitar para lermos o Salmo de número 24. Amém. O Senhor é o Rei da glória, amém? Ele é digno de louvor, de adoração, digno de prestar a Ele todo o culto, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram? Jesus. Salmo de número 24. A vinda do Rei da glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nela habitam. Fundou ela sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Amém, irmãos? Jesus. O Senhor é o Rei da glória. Ele é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Por isso nós vamos começar o nosso louvor dizendo: Ele é exaltado, o Rei exaltado, acima de todas as coisas. Amém? Se você não sabe a letra, levante suas mãos e glorifique ao Senhor que é digno. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, irmãos? Vocês Amém, conhecem Jesus. o hino? Glória a Deus. Agora vamos louvar de todo o nosso coração novamente, amém? Amém. Abra a sua Amém, boca. Jesus. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Nós Glória temos a Deus, liberdade Senhor para Jesus. glorificar o Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluias, glória Amém, a Deus. Jesus. Glória a Deus. O Senhor é digno de Aleluia, ser exaltado, Jesus. de ser glorificado, irmãos. Amém, Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos cantar um hino que diz Amém, assim: Senhor Jesus. quão formoso é
O nosso Deus é formoso, Ele é digno de ser exaltado e nós Amém, nos alegramos Jesus. de estar na Sua presença. Glória a Amém? Deus. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra. Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor, nós queremos te Amém, louvar, Jesus. nós queremos Louvado engrandecer seja o teu nome, por Glórias estarmos te na damos, tua Senhor presença Jesus. nessa manhã. Aleluia, Ó Deus, nós Senhor. te louvamos, nós agradecemos pelo Sim, privilégio Jesus. que o Senhor nos tem dado, Sim, meu porque é Pai. maravilhoso estar na tua Aleluia, Senhor casa, Jesus. é melhor estar na tua casa do Sim, que em meu Pai outro querido. lugar, Senhor. Sim, Senhor E agora, amado. quando vamos ouvir a tua Louvado teu palavra, nome. nos colocamos na tua presença. Sim, Senhor Fale com amado. liberdade aos nossos corações, Aleluia, Senhor. Jesus. Em nome do Em Senhor nome de Jesus. Jesus, meu Pai Aleluia. querido. Glória a Deus. Amém, Os Jesus. irmãos podem se assentar. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém, glórias a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Amém, estamos alegres de estarmos aqui nesta manhã, né? E nós estamos aqui, é para adorar a este Deus, é para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O importante é que Jesus está conosco, né? É o importante que nós podemos sentir a presença do Deus vivo, do Deus poderoso, do Espírito Santo conosco aqui nesta manhã. Amém. Eu creio que Deus vai nos abençoar, que Deus está presente aqui para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor, para falar conosco nesta manhã. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Amém? Você que encontrou, coloque de pé, amém, para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 33. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 33, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito, também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta manhã, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus de Israel, porque as tuas boas mãos nos trouxe a este lugar, ó Pai. E nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, nós colocamos a tua igreja na tua presença e te pedimos, ó Deus, nos abençoa nesta manhã. Fale conosco, ó Deus, pela tua palavra, que a presença poderosa do teu Santo Espírito, do Espírito Santo do Senhor, esteja conosco aqui nesta manhã, ó Pai. E nos abençoa, ó Deus de Israel. É a nossa oração, ó Pai querido, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus, amém? Nós lemos aí um texto aí, em Lucas, capítulo 23, do versículo 33 até o versículo 38, um texto que tem como título, né, a crucificação de Jesus. E neste texto, meus irmãos, nós vemos o grande amor de Deus para com todos os homens. Nós vemos o grande amor de Deus para com todos os homens. Nós vemos aqui neste texto, Jesus sendo crucificado. E Jesus, meus irmãos, orando a Deus, pedindo a Deus, que perdoasse aqueles que estavam o crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós, meus irmãos, nós vivemos numa época, nós vivemos num tempo, né, nós vivemos num mundo onde o mundo, ele nos ensina a guardar ressentimento, onde o mundo nos ensina a guardar mágoas dentro do nosso coração, onde o mundo nos ensina, meus irmãos, a nos vingar daqueles que nos prejudicaram. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina o amor. A palavra de Deus, ela nos ensina o perdão. A palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, se alguém te ferir uma das faces, que você também ofereça a outra. O mundo nos ensina a mágoa, o ressentimento, a vingança, mas a palavra de Deus, ela nos ensina o amor, o perdão. Ela nos ensina, meus irmãos, a nós nos perdoarmos uns aos outros. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo é exemplo para nós em tudo e em todas as coisas. Jesus é exemplo para nós no amor. Jesus é exemplo para nós no amor, porque Ele nos amou, ao ponto de dar a sua vida por todos nós lá na cruz do Calvário. Jesus é exemplo para nós na humildade, porque Ele foi humilde até a morte, e a morte de cruz. Jesus é exemplo para nós na obediência. Ele veio a este mundo em obediência ao Pai. Jesus Cristo é exemplo para nós na oração. Jesus Cristo orava, e nós, como igreja do Senhor, nós temos também orar. Jesus é exemplo para nós na fidelidade. Jesus foi fiel até a morte, no propósito para o qual Ele veio a este mundo. Ele foi fiel. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é exemplo para nós no perdoar, porque Jesus Cristo nos perdoou, porque Jesus Cristo nos perdoou quanto Ele deu a sua vida por todos nós lá na cruz do Calvário.
Deus, igreja, Ele nos perdoou em Jesus Cristo, quanto Ele deu o seu Filho amado, quanto Ele deu o seu Filho unigênito, para que viesse a este mundo, para morrer por cada um de nós, lá na cruz do Calvário. O perdão, meus irmãos, é algo que nos liberta. O perdão é algo que nos liberta. O perdão, igreja, é um caminho que Deus nos deu. É um caminho que Deus nos deu para que nós viéssemos a levar uma vida sem culpa. O perdão é este caminho que Deus nos deixou, para que nós viéssemos a levar uma vida sem culpa, para que nós viéssemos a ter uma vida de paz na sua presença. Porque o perdão, ele liberta o ser humano. Porque o perdão, ele nos liberta. A resposta de Deus, meus irmãos, para todos aqueles que levam uma vida cheia de mágoa, uma vida cheia de ressentimento. A resposta de Deus para todos aqueles que talvez tenham um sentimento de vingança. A resposta de Deus para essas pessoas é para que elas venham perdoar. Porque o perdão, ele liberta as pessoas. Ele tira a culpa das pessoas. Ele tira aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de vingança. O perdão, ele nos liberta. A resposta de Deus, meus irmãos, para todas essas coisas, o ressentimento, a mágoa, a vingança, é para que nós venhamos a perdoar, porque o perdão, ele nos liberta. Quem perdoou, igreja, quem não perdoou, ainda não entendeu o que Deus fez por nós. Aquele que não entrou pelo caminho do perdão, aquele que ainda não perdoou, essas pessoas ainda, elas não entenderam o que Deus fez por todos nós. Quem não perdoa não entendeu o grande sacrifício de Jesus Cristo por todos nós lá na cruz do Calvário. Porque nós éramos pecadores, porque estávamos totalmente desviados do caminho do Senhor. Mas Deus, igreja, Ele nos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então aquele que não perdoa, aquele que está com seu coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, ainda não entendeu o que Deus fez por nós, lá na cruz do Calvário, quanto Ele nos perdoou pelos nossos pecados, quanto nós estávamos totalmente desviados do caminho do Senhor, mas Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Quem perdoou, meus irmãos, ele escolheu o melhor caminho. Ou quem perdoa, ele escolheu o melhor caminho. Ele escolheu o caminho da paz. Aquele que perdoa, ele escolheu de levar uma vida sem mágoa, sem ressentimento. Aquele que perdoa, meus irmãos, ele escolheu andar com o Senhor. E o que nós vemos, meus irmãos, é que muitos e muitos têm escolhido o caminho da mágoa, o caminho do ressentimento, o caminho da vingança. Mas o caminho do perdão, igreja, é sempre o melhor caminho. O caminho do perdão é um caminho que Deus nos deixou para que nós viéssemos a ter uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida na sua presença. O perdão, igreja, gera amor por aqueles que nos ofendeu. O perdão, ele faz essas coisas na nossa vida. Ele gera no nosso coração amor por aqueles que nos ofenderam. E então, aí nós descobrimos, meus irmãos, que o perdão, ele transforma o ódio em amor. Então nós descobrimos que o perdão, ele transforma talvez aquela mágoa que há dentro do nosso coração em amor por aqueles que nos ofendeu. O perdão, ele faz isso em nossas vidas. O perdão, ele transforma o ódio em amor, ele transforma a mágoa, o rancor em amor para com todos aqueles que um dia talvez tenha nos ofendido. José, meus irmãos,
ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A Bíblia nos fala que quando José, ele foi vendido, ele tinha 17 anos. E a Bíblia nos fala que quando ele compareceu diante de Faraó, ele já estava com 30 anos. Meus irmãos, foram 13 anos vivendo como escravo no Egito. Foram 13 anos sendo humilhado ali na terra do Egito. Foram 13 anos sendo maltratado como escravo no Egito. José, meus irmãos, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. José, ele foi jogado injustamente numa prisão. José, ele tinha muitos motivos, meus irmãos, para odiar os seus irmãos. Ele tinha muito motivo para ter mágoa no seu coração pela vida dos seus irmãos, porque os seus irmãos haviam demonstrado para com ele rancor, mágoa, desprezo, falta de amor. Os seus irmãos tinham feito tudo isso com ele. Ele tinha muito motivo para ter talvez ódio dos seus irmãos, mágoa dos seus irmãos. José tinha muito motivo para ter talvez ódio ali da esposa de Potifar, que o acusou injustamente. José tinha muitos motivos para querer se vingar de todos aqueles que haviam o prejudicado, que havia vendido a ele como escravo para o Egito, principalmente dos seus irmãos. Mas o que nós vemos, meus irmãos, na palavra de Deus, é que José, ele escolheu o melhor caminho. José, ele escolheu o melhor caminho. José, ele escolheu o caminho do perdão. José escolheu perdoar todos aqueles que lhe havia feito mal. José escolheu, meus irmãos, perdoar os seus irmãos. Ele escolheu o melhor caminho, o caminho do perdão, o caminho que nos liberta, o caminho, meus irmãos, que tira do nosso coração o rancor, o ódio, a amargura, a vingança. José escolheu o melhor caminho, ele escolheu o caminho de perdoar todos aqueles que lhe havia feito mal. O perdão, meus irmãos, ele liberta. O perdão, ele liberta. José, meus irmãos, ele ficou muitos anos, com seu coração talvez amargurado. Ele ficou muitos anos com seu coração talvez cheio de ressentimento. Mas o dia que José, ele viu os seus 10 irmãos se curvando diante dele, quando ele viu os seus irmãos se curvando diante dele, aquela amargura, meus irmãos, que estava no coração de José, aquela revolta que estava no coração de José, talvez aquele ódio que talvez ele pudesse sentir, tudo aquilo, meus irmãos, que estava no coração de José por aquilo que os seus irmãos haviam lhe feito, tudo aquilo, meus irmãos, essa revolta, esse ódio que talvez pudesse existir no coração de José, foi substituído pelo amor, foi substituído pelo perdão, quando ele viu os seus irmãos ali se curvado diante dele, ali na terra do Egito. José, meus irmãos, ele não somente perdoou os seus irmãos, mas José também, ele perdoou Potifar, ele perdoou a sua esposa, ele perdoou o carcereiro ali da prisão. José, meus irmãos, ele se libertou de toda a mágoa, ele se libertou de todo sentimento de vingança que talvez pudesse existir. Ele se libertou, porque José, ele escolheu o melhor caminho, ele escolheu o caminho do perdão, o caminho de perdoar todos aqueles que lhe havia feito mal. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, é um pedido de perdão a Deus. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, é um pedido de perdão a Deus. E também na oração do Pai Nosso, meus irmãos, nós estamos nos comprometendo a nos perdoar, a perdoar aquele que tem nos ofendido. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, meus irmãos,
nós estamos aí pedindo perdão a Deus, e nós estamos também nos comprometendo a perdoar todos aqueles que têm nos ofendido. Nós pedimos perdão a Deus, mas também nós nos comprometemos a perdoar aqueles que um dia nos ofendeu, porque é assim, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que não há limite para perdoar, não há limite para o perdão. Pedro, certa vez, perguntou para Jesus: devo perdoar a meu irmão até 7 vezes? Mas Jesus afirma, não somente 7, mas até 70 vezes 7. Não há limite para pedir perdão, não há limite para perdoar. Que nós venhamos, meus irmãos, a perdoar, porque o perdão é algo que nos liberta, o perdão é algo que transforma as nossas vidas. E quando nós entramos por este caminho, meus irmãos, a bênção de Deus vem sobre a sua vida, a paz do Senhor vem sobre nossas vidas. O nosso maior exemplo, meus irmãos, de perdão, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de perdão. Neste texto que nós lemos aí, Mateus 23, do versículo 33 até o versículo 38, nós vemos aí, meus irmãos, o maior perdão da história do homem. Nós vemos o maior perdão da história deste mundo. Nós vemos aqui neste texto Jesus Cristo dando a sua vida, pagando a Deus o alto preço da nossa redenção, pagando o alto preço do nosso perdão diante de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, o maior perdão da história do mundo, quanto Jesus Cristo, Ele deu a sua vida em pagamento a Deus, pela minha vida, pela sua vida, quanto Ele nos perdoou ali na cruz do Calvário. A Bíblia, meus irmãos, ela nos fala que por causa dos nossos erros, a Bíblia nos fala que por causa dos nossos pecados, Jesus foi traído. Foi por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, Jesus foi traído. Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, Jesus foi humilhado. Por causa dos nossos pecados, meus irmãos, Jesus foi castigado naquela cruz. Por causa dos nossos pecados, meus irmãos, Jesus, Ele foi negado pelos seus próprios amigos. Por causa dos nossos pecados, Ele foi pregado naquela cruz. Por causa dos nossos pecados, Ele deu a sua vida por todos nós ali na cruz do Calvário. Tudo isto, igreja, para nos comprar de novo para Deus. Tudo isso para nos comprar, para pagar o alto preço da nossa redenção. Jesus, Ele foi ali na cruz, castigado, zombado. Tudo isso por amor, tudo isso para nos perdoar, dando a sua vida por todos nós. Agora, meus irmãos, como está aí no texto, Jesus, Ele estava ali, pregado naquela cruz. Jesus, eu imagino ali, pregado naquela cruz. Jesus, então, olha para todos aqueles que o crucificaram. Jesus, meus irmãos, olha para todos aqueles que gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus olha para todos aqueles que o espancaram. Jesus olha para todos aqueles que zombaram dele. Jesus olha para todos aqueles que cuspiram nele. Olha para aqueles que fizeram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Jesus ali pregado naquela cruz, meus irmãos, Ele olha para essas pessoas que estavam ali, que tinham feito tanto mal para Ele, que tinham espancado, que tinham zombado dele, cuspido nele, que tinha ali pregado Ele naquela cruz, que tinha feito uma coroa de espinho e colocado sobre a sua cabeça.
Jesus olha para todos aqueles que tinham feito tanto mal para eles. Jesus olha para eles, e então Jesus, meus irmãos, ele faz uma das suas últimas orações. Ele fala a Deus. Talvez naquela hora, meus irmãos, Jesus deixa de olhar para aquelas pessoas que tinham feito tanto mal para eles. E talvez naquela hora Jesus volta os seus olhos para os céus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi uma das últimas orações de Jesus. Jesus olha para Deus, Jesus olha para o alto, e Jesus faz essa oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, na sua última oração, ele pediu perdão para cada um de nós. Ele pediu perdão ao Pai pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele pediu perdão a Deus por tudo aquilo que eles estavam fazendo com ele. Jesus nos perdoou, meus irmãos, ali na cruz do Calvário. Jesus nos perdoou, Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas. Ele nos perdoou, ele nos justificou ali na cruz do Calvário. Perdoar, meus irmãos, é reconhecer o grande amor de Deus para com todos os homens. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos reconhecendo o grande amor de Deus para com cada um de nós. Quando nós perdoamos, nós estamos reconhecendo o amor de Deus para com todos os homens. Perdoar, meus irmãos, é saber que o perdão sempre é o melhor caminho. Que o perdão sempre é o melhor caminho. Que o perdão é o melhor caminho para as nossas vidas. Perdoar sempre é o melhor caminho, meus irmãos. Quinta-feira nós ouvimos aqui o testemunho de duas irmãs, que falaram sobre o perdão. Que talvez ela tinha ódio, mas a partir do momento que ela perdoou, aquele ódio se transformou em amor. Duas irmãs testemunharam aqui na terça-feira que aquele ressentimento, aquela mágoa que elas tinham, mas a partir do momento que elas perdoaram, elas passaram a amar aquela pessoa. Então, o perdão, ele tem este poder em nós de transformar o ódio, a amargura, a mágoa em amor. Então, meus irmãos, perdoar é reconhecer o grande amor de Deus para com todos nós. Quando nós perdoamos, nós estamos reconhecendo que Deus nos amou, que Deus nos perdoou em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E para nós concluirmos, meus irmãos, quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de perdão. Ele é o nosso maior exemplo de perdão. Eu quero dizer para os irmãos que no coração do servo de Deus, que no coração dos cristãos, que no coração daqueles que conhecem a palavra de Deus, que no coração daqueles que andam com o Senhor, daqueles que oram, daqueles que estudam a palavra, daqueles que têm um compromisso com Deus, que no coração da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode ter lugar para ressentimento, não pode ter lugar para mágoa, não pode ter lugar para sentimento de vingança, porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que Jesus Cristo nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Então, no coração do cristão, não pode ter sentimento de amargura, de mágoa, de vingança, mas que no nosso coração, que conhecemos a palavra do Senhor, que no coração daqueles que conhecem a palavra do Senhor, que venha ter esse sentimento de perdão, de amor, de saber que um dia Deus nos perdoou em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. No nosso coração, igreja, não tem lugar para o ressentimento, para a mágoa, para a vingança. E, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós venhamos entrar sempre
pelo caminho do perdão. Que nós venhamos sempre entrar pelo caminho de perdoar aqueles que têm nos ofendido. E com certeza, meus irmãos, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. A paz do Senhor virá sobre o seu coração, sobre a sua vida. Se nós assim entrarmos por este caminho de perdoar todos aqueles que têm nos ofendido. Amém? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Porque é assim que Deus demonstrou o seu grande amor por cada um de nós, quando Jesus Cristo morreu por todos nós, lá na cruz do Calvário. Amém? Que nós venhamos sempre entrar por este caminho de perdoar, porque o servo do Senhor, o cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, se ele entrar por este caminho, ele entrou pelo caminho da paz, pelo caminho da alegria, pelo caminho, meus irmãos, de ter uma vida de paz diante do nosso Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, abençoe a sua vida. Amém? Que nós venhamos, meus irmãos, apesar de qualquer coisa que venha nos acontecer, como aconteceu com José, né? Que tinha muitos motivos para ter mágoa, ressentimento no seu coração, mas ele escolheu o perdão, ele escolheu perdoar. Amém? Eu acho que ninguém talvez vai enfrentar uma situação tão difícil como foi de José, mas ele perdoou. E que nós venhamos em qualquer situação de nossas vidas, vamos entrar por este caminho, o caminho do perdão, porque é sempre o caminho que nos liberta, é sempre o caminho que traz paz para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Que Deus assim nos abençoa. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos orar a Deus. Amém? Nós vivemos nos dias difíceis, né? Épocas difíceis. Amém? Mas que nós venhamos orar a Deus e pedir a Deus força. Amém? Para nós estarmos assim, dentro da sua palavra, para que cada momento da nossa vida nós venhamos a perdoar todos aqueles que porventura têm nos ofendido. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos perdoou em Jesus Cristo, porque um dia o Senhor nos deu vida, Senhor, porque um dia estávamos totalmente fora do teu caminho, porque havíamos pecado contra o Senhor, porque havíamos, ó Deus, feito aquilo que entristecia o Senhor, mas o Senhor um dia, Senhor, pelo teu amor, pelo teu grande perdão, o Senhor nos deu Jesus Cristo, para nos comprar de volta, ó Deus, para nos comprar de volta, para pagar o alto preço da nossa redenção, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, e nós te pedimos, ó Pai querido, a tua presença. Nós te pedimos a presença poderosa do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas. Enche o nosso coração, ó Pai. Tire do nosso coração toda mágoa, tire do nosso coração toda tristeza, tire toda amargura, tire todo sentimento de vingança, ó Pai, mas enche o nosso coração, enche o coração de todo ser humano espalhado por este mundo, ó Pai, da tua presença, da tua paz, que haja o sentimento do perdão, que haja o sentimento, ó Pai, do amor para com as vidas, ó Pai, que haja o sentimento de reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós, lá na cruz do Calvário, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu grande sacrifício, pelo teu grande amor, ó Pai querido, que o Senhor demonstrou para com cada um de nós, através de Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor demonstrou o seu amor, ó Pai, não com palavras, mas o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, dando o seu Filho unigênito, dando Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz do Calvário, e nós te adoramos nesta manhã, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, ó Deus, pelo seu grande amor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande sacrifício, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, receba a adoração da tua igreja, receba a nossa adoração nesta manhã, Senhor, e que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre nós, que a tua presença, ó Pai, que a presença do teu Santo Espírito, ó Pai, enche nossos corações, lançando fora
todo ressentimento, toda mágoa, toda tristeza, todo sentimento de vingança, ó Pai, lance fora, ó Pai, e enche os corações das nossas vidas, enche os nossos corações da Tua presença, do Teu amor e do Teu perdão, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Pai. Receba a nossa oração, receba a oração da Tua igreja, ó Pai, receba a nossa gratidão ao Senhor por esta manhã, pela Tua presença conosco, ó Pai. Nós oramos, ó Deus de Israel, agradecido por tudo, ó Pai, agradecido, ó Deus, pelo Teu grande amor e pelo Teu perdão para com cada um de nós. Nos ensine a cada dia de nossas vidas, ó Pai, nos ensine, ó Deus, a perdoar, como o Senhor nos perdoou, nos ensine, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos nesta manhã, nós oramos, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? Amém, os irmãos podem sentar, amém? Paz do Senhor, queridos, amém? Graças a Deus, nós louvamos a Deus por esta manhã, pela presença dos irmãos aqui conosco, agradecemos também a Deus por aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando, amém? Quero dizer para você de Anápolis, o mesmo da igreja que está acompanhando em casa, que nós temos bastante espaço aqui no templo, amém? Eu entendo que a opção da rede social é muito boa, né, para nós assistirmos, mas uma emergência, nós que somos de Anápolis, que somos da igreja, precisamos valorizar a presença aqui no templo, amém? Tem espaço lá em cima, tem espaço aqui embaixo. Interessante, precisei sair hoje cedo e passei ali perto da igreja Nossa Senhora da Badia, bem cedinho, e o templo estava lotado, repleto, amém? Não tinha espaço para estacionamento de carros na calçada, muitos carros, as pessoas se movimentando, crianças de idades, de pessoas de toda faixa etária de idade, indo para o templo, amém? Para cultuar aquilo que eles acreditam, amém? E muitas vezes nós dispensamos isso, né? Ficamos em casa, ou procuramos outra atividade domingo para fazer, e não é bom que seja assim, né? Tá aqui o templo aberto para você vir adorar o Senhor, e isso é muito bom. Vai aqui essa palavra de ânimo, né, para os irmãos, é uma palavra de ânimo para incentivar os irmãos, e em nome de Jesus, amém? Nós estamos felizes, né, uma palavra abençoada nesta manhã. Quando eu vi o Maurício falando aqui sobre perdão, né, e ele até foi muito feliz em mencionar algo que aconteceu no nosso culto de terça-feira. Eu quero aproveitar aqui a janela aberta, né, para convidar você também a estar conosco no culto, na reunião de terça-feira, que é uma reunião de estudo bíblico. Aquele que é alicerçado na palavra, amém? Aquele que é alicerçado na palavra edifica, né, edificada a sua vida na palavra, é como a casa bem edificada, amém? Vindo as chuvas fortes, o vento forte, você está alicerçado na palavra. E nossa reunião de terça-feira de estudo bíblico tem sido uma bênção. Inclusive, o tema da nossa mensagem hoje, né, foi exatamente sobre perdão. O exemplo, foi dado aqui vários exemplos, mas entre eles o exemplo de Jesus. Amém? E nós aprendemos, né, estamos concluindo, nós aprendemos que na Bíblia, né, nós os cristãos, aprendemos aqui, só para uma rápida recapitulação aqui para os irmãos, aqueles que não podem vir, não têm vindo na terça-feira, nós aprendemos que nós temos exatamente vários ofícios, títulos que nós somos conhecidos na Bíblia, entre elas, discípulo, servo, na verdade, amigos, enfim, irmãos. Foi assim que os seguidores de Jesus, os seguidores do cristianismo, pregado por Jesus, foi assim que eles foram conhecidos ao longo dos anos.
Maurício falou de perdão, né? Perdão, discípulo de Jesus aprende que deve perdoar, né? Então nós somos discípulos, por isso que ele mencionou aqui, né? Algumas irmãs que comentou aqui no reunião de terça-feira a experiência que eles tiveram como em perdoar, amém? Então venha para a terça-feira, para o nosso culto de estudo da palavra, e Deus vai te abençoar a sua vida. Nós estamos estudando sobre eclésia, sobre eclesiologia, sobre a igreja, amém? Sobre eu e você, a igreja somos nós, amém? Então venha, com certeza Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Bastante espaço, não tem perigo, né? E vai ser uma bênção aqui. Hoje nós vamos ter, logo após a nossa reunião desta manhã, nós vamos ministrar aqui a ceia para alguns irmãos que não puderam estar, amém? A gente faz isso aqui, não é verdade? Justamente para poder abençoar a vida dos irmãos, mas é bom que a gente sempre se esforce para estar no dia da ceia, sempre estar presente no dia da ceia. Claro que acontece às vezes um imprevisto, algumas viagens, doença, amém? Mas vamos nos esforçar para estar aqui no dia da ceia. E hoje, então, nós vamos estar ministrando a ceia com muito amor, muito carinho, para aqueles irmãos que não puderam estar. Semana passada foi um dia, assim, atípico, com muita chuva, né? E muitas pessoas não puderam estar aqui, mas Deus vai nos abençoar nesta manhã e você, então, vai poder participar com alegria da mesa do Senhor. Importância de participar da ceia, né? Nós estamos anunciando que Jesus morreu por nós, amém? Mais uns 2 avisos que eu quero dar: o culto à noite, às 19 horas, e lembrar os irmãos, não se esqueça, eu sei que você que está aqui, sempre tem estado conosco no domingo de manhã, mas domingo que vem nós temos algo especial aqui na igreja. Então você que está em casa, você que não está aqui presente hoje, não pode esquecer, domingo que vem nós temos assembleia na igreja, eleição para presbíteros e diáconos, e a importância, você que é membro da igreja, está aqui para, segundo a direção de Deus, fazer a escolha aí daqueles que vão estar oficiais da igreja como presbítero, como diáconos e diaconisa, em nome de Jesus. Então, domingo que vem, sem falta, aqui, e não vai ser no horário das 9h30, nós vamos fazer às 9 horas, porque pode ser que a gente precise de mais tempo, e eu não quero entrar no horário do almoço com os irmãos. Então, 9 horas a nossa assembleia aqui, domingo que vem, em nome de Jesus. Dados os avisos, nós vamos louvar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? Em nome de Jesus. Enquanto isso, os irmãos vão estar cantando aqui um hino, você vai ter a oportunidade de dizimar e de ofertar e trazer aqui na presença de Deus também essa participação do culto. O nosso culto é louvor, o nosso culto é pregação, é gratidão, é oração, mas o nosso culto também faz parte do nosso culto, a nossa oferta ao Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Nós vamos cantar um corinho que diz: vem o Senhor minha vida oferecer, amém? Ofereça Amém. seu dízimo, sua oferta, e ofereça também a sua vida ao Senhor nesta manhã. Amém. Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor,
a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Glória a Amém, Deus. Jesus. Para nós concluirmos o nosso culto, nós vamos estar orando agora. Nós temos alguns irmãos enfermos, amém, em seus lares. Nós não queremos pecar pelo pecado de omissão, não vamos mencionar aqui nomes, mas o Senhor sabe aqueles que estão enfermos, amém? Podemos esquecer de algum irmão, e tem algumas pessoas enfermas, precisando realmente da nossa oração. E você também que tem alguém na sua casa, uma família, você que precisa de uma oração por alguma causa na justiça, amém? Apresenta diante de Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, nós vamos orar. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta manhã, aqueles que estão também nos seus lares nos acompanhando. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Vamos orar? Levante as suas mãos, todos levantam as suas mãos e vamos orar, vamos clamar. Começa a orar aí, começa a pedir a Deus para visitar os enfermos, para Deus visitar as pessoas que precisam, para Deus visitar a sua casa, o seu lar. Aleluias. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem realizado nas nossas vidas, sobretudo por aquilo que o Senhor realizou nesta manhã, pelos hinos cantados, Senhor. Somos gratos pela palavra do Senhor ministrada, a importância do perdão. Oramos ao Senhor, somos gratos a Ti pelas ofertas, pelos dízimos. Somos gratos ao Senhor pelos irmãos da mídia, Pai, que têm trabalhado para que esta palavra chegue até os lares. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que temos recebido do Senhor nesta manhã. Mas agora, meu Pai, nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos colocar na Tua presença, meu Pai, aquelas pessoas que não estão aqui conosco, que estão nos seus lares, os enfermos, os problemáticos, os cativos. Meu Deus, no nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, tocá-los, manifestar a glória, a bênção, a graça, a misericórdia, o poder do Senhor. Visita os enfermos, ó Pai, e levanta-os do leito, em nome de Jesus, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos, convictos, certos da vitória, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, consolação, os dons do Espírito Santo, esteja, irmão, sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor hoje, para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Um bom domingo para você. Amém? À noite nós vamos estar aqui em mais um culto. Os irmãos que vão participar da ceia, venham à frente para nós celebrarmos. Amém? Em nome de Jesus. Vou pedir o presbítero Maurício nos ajudar aqui. Amém?